O principal desafio que a gente entende é custo de produção, aumento de custo de produção. A gente ainda, isso principalmente pelo item fertilizantes, eu acho que isso aí tem encarecido bastante. Olá, está começando mais um Cenários. Eu sou a Kerly Chaves, editora-chefe na Trends, e quem está aqui comigo hoje é o Silvio Carlos Ribeiro, secretário executivo do agronegócio da SEDET, e o Isaac Blay, presidente do Sim de Alimentos. O tema de hoje é o agro brasileiro em 2023. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados e a você que está nos assistindo. Tudo bom, doutor Silvio? Seja bem-vindo. Kelly, obrigado. Obrigado, é um prazer estar mais uma vez aqui participando do, dos cenários e estou à disposição aí para contribuir. Tudo bom, Isaac? Seja bem-vindo. Esse é o seu primeiro Cenários, né? Tudo bem, Kelly? Exatamente. O meu primeiro Cenários é uma satisfação muito grande ter essa conversa com vocês aí, que estão sempre trazendo temas importantes, e principalmente com o Silvio, que é um cara que conhece demais aí do agronegócio. Acho que estou pronto aqui para aprender muito com vocês. Eu também. Eu sempre aprendo, gosto muito dos cenários, porque sempre é um aprendizado até para a gente também, né? Então, vamos começar, né? Em 2023, teremos aí um novo governo, a iminência de uma recessão europeia, a guerra entre Rússia e Ucrânia, que possivelmente irá se arrastar ainda no próximo ano. Então, com tudo isso, quais as principais expectativas para o agro brasileiro no cenário mundial? É interessante esse tema. Nós estamos num momento importante do país, um momento aí de transição de governos, e a gente também de uma perspectiva global e que envolve diversos fatores que a gente precisa somar e tentar identificar as oportunidades para o futuro. No agronegócio, que a gente vê uma série de dificuldades, né, a nível global. A gente teve aí, durante esse ano, nós tivemos guerra, nós tivemos problema aí de preço dos insumos, nós tivemos uma série de dificuldades, mas, ao mesmo tempo, boas oportunidades, maior demanda por alimentos. A gente vê maior produtividade, vê uma estimativa aí recente aí de aumento da produtividade da soja, da produção de soja para 2023, da produção de milho, ao mesmo tempo sendo demandado a nível global a exportação, a importação dessas commodities, né? Então, o Brasil vai ter que exportar bastante. E aí, nessa carona, aí, a gente vai exportar também outros produtos do agro, né? Seja das frutas, seja de produtos da fruticultura, seja de alimentos em geral. O que a gente vê é que o Brasil é o país da vez no agronegócio. Então, nesse novo governo, a gente vê essa expectativa de que haja esse entendimento e que haja aí um aproveitamento de uma série de ações que o mundo proporciona. Então, a gente precisa expandir, precisa aproveitar esse momento, pegar aí essa crescente da demanda por alimentos e por produtos do agro, bioenergia em geral, e aí perpassa aí pela nosso potencial de produção de energias limpas. Então, tudo isso eu acho que colabora para que um cenário favorável aí para 2023. Essa é uma visão aí genérica, a gente pode detalhar um pouco mais à frente. Bom, o que a gente escuta falar bastante dos industriais, né, que a gente tem maior conhecimento, é
pessoal está esperando um pouco aí do novo governo ser decidido o plano de negócios, né, ministros. Eu concordo 100% com o Silvio de que realmente eu acho que é o momento do Brasil, né, do ponto de vista internacional. Apesar da gente estar pós uma pandemia, guerra na Ucrânia, lá com a Rússia, na Europa, né, a Europa tendo esse problema energético, os Estados Unidos, já antes da pandemia, já vem numa guerra comercial com a China. Isso eu falo com um pouco mais de conhecimento, porque é um mercado que a gente atua, né, o mercado do alho, então é um choque de cultura aí que já vem acontecendo. E eu acho que a pandemia, pelo menos a leitura que a gente tenta ter, é que a pandemia vai trazer aí algumas danças de cadeira, né? E o Brasil se coloca muito bem posicionado por ter um agro sustentável, né? Pela localização estratégica muito favorável. E eu acredito que isso tudo vai impactar muito forte, né? A Europa, principalmente, vem tendo safras aí nos últimos anos, safras problemáticas devido a problemas climáticos, né? Então, é mais uma força que o Brasil ganha nesse aspecto. Vem crescendo em outras culturas, a soja, o milho, mas também o alho, por exemplo, é uma cultura que eu gosto sempre de falar, porque 6 anos atrás nós tínhamos metade da área plantada que hoje a gente encontra no Brasil, né? 6 anos atrás tínhamos metade da produtividade por hectare. Então, hoje só um produto a mais do agro brasileiro, né? Que é um alho diferenciado que o Brasil produz, mas mostra a nossa força do ponto de vista internacional. Então, 5, 6 anos atrás, nós éramos um dos maiores importadores desse produto. Hoje, nós já somos um dos grandes produtores, né? Então, eu acho que esse é o momento certo para o Brasil avançar, independente do cenário que a gente vai encontrar lá fora. Pode ser que venha uma recessão, torcer para essa guerra não escalonar, né, e a gente ter um problema maior, mas eu vejo o Brasil muito bem posicionado. A expectativa que a gente tem é essa. Vamos torcer para o próximo governo que vai entrar agora no ano que vem tenha essa visão, né? A gente conseguiu ver aí durante a pandemia a importância do setor do agro, né? Então, muitas empresas listadas na bolsa, por exemplo, americanas ou brasileiras, de tecnologia ou de bens de consumo, e a gente viu que na pandemia o que realmente deu a base, fortaleceu, não gerou escassez de alimentos no mundo, foi a força do agro, né? Que não parou em nenhum momento só. Então, eu acho que nos últimos anos aí que a gente viveu, isso pode ser mais valorizado do ponto de vista até da própria sociedade, entender a importância desse setor, o quanto que gera de emprego, quantas pessoas alimenta no mundo. Então, é um momento muito positivo. Acho que a gente tem que surfar essa onda aí nos próximos anos. E o Brasil tem tudo para se destacar, principalmente pelo agro sustentável e as tecnologias novas que estão vindo e fazendo do Ceará aí ter maior produtividade em soja do que os estados do Sudeste, do Centro-Oeste, novas culturas sendo plantadas aqui no semiárido, né? Coisa que o Silvio pode até falar com muito mais propriedade do que eu. Eu não sei se 20, 30 anos atrás a gente tinha essa perspectiva tão boa para o agronegócio cearense do Nordeste como um todo. Que desafios o agronegócio brasileiro vai enfrentar no novo ano, na perspectiva de vocês? O que é que vocês acham que pode ser um desafio para o agronegócio em 2023? O principal desafio que a gente entende é custo de produção, aumento de custo de produção. A gente ainda, isso principalmente pelo item fertilizantes, eu acho que isso aí tem encarecido bastante, principalmente ocasionado pela guerra da Ucrânia e essa demanda maior por alimentos. Então, o custo de produção tem aumentado, mas, por outro lado, a gente vê outras oportunidades, você vê questão de fertilizantes nitrogenados sendo mais incentivados à produção, fertilizantes fosfatados. Então, a indústria de fertilizantes no Brasil está começando a se desenvolver. O caso aí do programa do hidrogênio verde, né, que a gente tem aqui no estado do Ceará,
que é um grande programa que vai, além da produção do hidrogênio, a gente vai produzir amônia, essa amônia pode produzir ureia, e ureia é fertilizante, fertilizante nitrogenado e fertilizante verde, né? Então, o Brasil vai despontar muito na produção desses insumos para ter aquela agricultura mais produtiva e ter abraçar essa oportunidade que o mercado está dando. Agora, a gente vê também a questão de exportação, de pouco de logística, e isso tem dificultou bastante esse ano e ano passado também, logística, questão de navios, de containers, então isso afetou bastante a nossa exportação, e isso tem que ser resolvido. Nós estamos com infraestrutura portuária moderna, mas, ao mesmo tempo, a parte de navios e de containers, isso ainda tem dificultado bastante. A questão de produtividade, a gente precisa aumentar, já aumentamos muito, como o Isaac falou, nós aumentamos muito a nossa produtividade, mas precisamos ainda incentivar mais esse aumento de produtividade, produzir mais por hectare, né? A gente precisa aí também trocar algumas culturas, né? Isso é um trabalho que a gente fez bastante aqui no Ceará, incentivando a novas culturas, que a gente chama culturas alternativas, culturas que têm maior valor agregado, culturas que têm maior rentabilidade, maior produtividade por metro cúbico de água. Então, isso acho que é um futuro aí que o Estado e que o Nordeste como um todo tem que aproveitar para ter essa agregação de valor na agricultura. A gente tem uma oportunidade grande de mercados aí demandando culturas nobres, culturas de alto valor agregado, que é possível produzir no Nordeste brasileiro, né? Eu estou falando ainda muito na fruticultura, na horticultura. Então, algumas culturas que a gente produz aqui, que é muito demandada por Estados Unidos e pela Europa, a gente pode fazer esse trabalho aqui muito bem feito aqui no Nordeste brasileiro, porque a gente tem condições climáticas favoráveis para produzir essas culturas. Temos uma localização estratégica no Atlântico, que isso facilita a exportação, e temos uma logística moderna, né? Então, a gente pode fazer esse trabalho. Eu acho que temos todas as condições de transformar a nossa agricultura, a agricultura do Nordeste. E trabalhando também o Brasil como um todo, oportunidade de produção de diversas culturas com maior produtividade, a exemplo que está dando aí os estados aí do Centro-Oeste, né, aumentando a produtividade da soja, do milho, tendo maior possibilidade de gerar mais riqueza. Aí a gente também tem que focar, Kelly, na questão da geração de emprego. Geração de emprego é fundamental para o agro. A gente vê uma dificuldade muito grande de mão de obra no campo, mão de obra tecnificada, mão de obra que tenha aí, possa acompanhar essas novas tecnologias e essas novas culturas. Então, a gente precisa cada vez mais trabalhar capacitação da mão de obra. Então, esse também é uma das dificuldades que a gente observa, né? Eu acho que a gente trabalhando isso, políticas públicas é fundamental. A gente precisa cada vez mais incentivar a produção agrícola, desburocratizar a agricultura brasileira e também incentivar a questão da exportação. A cultura exportadora tem que ser incentivada, né, para os produtores brasileiros, porque a gente precisa transformar a exportação em algo fácil. E para isso precisa fazer um trabalho forte. E eu acho que todas as instituições envolvidas, desde os governos estaduais, Ministério da Agricultura,
a CNA com as federações, o SEBRAE tem feito esse trabalho também muito importante, as federações em geral, da indústria também, que quando eu faço um trabalho do campo muito bem feito, eu preciso agregar valor, e aí a gente tem que pensar na agroindústria, né? A agroindústria, e aí a Federação das Indústrias e dos Estados precisam estar acompanhando esse novo agro, e aí tudo fazendo esse trabalho, né, conjunto, eu acho que é o que são as dificuldades que a gente vai superar e conseguir um 2023 muito, muito bom. Quando você fala do agro, é um desafio constante, né? Primeiro porque você está ali numa dependência de um clima que você não consegue alterar, né? Então, algumas safras aí nos últimos anos tiveram esse problema de chuva, ou então a falta de chuva, ou a chuva em excesso. Então, já é um primeiro desafio que todo agricultor, seja ele agricultor familiar, os pequenos, médios ou grandes, as grandes agrícolas, já enfrentam de cara, né? Então, esse eu acho que é um desafio que já é geral. Depois você pega, como o Silvio falou, a logística, né? Que assim que teve a pandemia, teve essa loucura no setor logístico, mas eu acho que além da logística internacional, né? Que dificultou muito o comércio internacional devido à pandemia, e aí as altas taxas de frete que subiram bastante, congestionamento em alguns portos. Eu vejo muito, e o que a gente escuta esse ano, a logística foi um tema amplamente debatido no nosso sindicato, né, no Sindalimentos, porque a própria logística interna do Brasil, ela é muito defeituosa, né? Aí você pega todo o custo do Brasil, acaba encarecendo o produto e tendo essa dificuldade. A gente teve, por exemplo, a Agrícola Famosa, né, esse ano, que é o maior exportador de melão aí do Brasil, que está localizado no Ceará e Rio Grande do Norte, com dificuldades logísticas, tiveram que fretar um navio para poder levar o produto deles. Produto melão, melancia são produtos perecíveis, né? Então, uma semana de atraso, a qualidade já cai, você já não consegue vender lá na Europa ou nos Estados Unidos com a mesma qualidade, diminui o preço. Obviamente, se você atrasa uma semana, a demanda desse país, o consumo interno, ele não vai dobrar só porque você atrasou, então é uma consequência aí de fatores que acaba atrapalhando. A questão dos fertilizantes é sempre um problema que a gente tem que estar ciente, devido ao Brasil ser um grande dependente desses insumos, né? Então, todo o nosso agro, acredito que quase 90% a gente depende desses insumos que vêm de fora, que vêm do Canadá, da própria Ucrânia e da Rússia. Então, ouvir aí do Silvio e coisas que a gente já vinha ouvindo antes, de o Brasil hoje se movimentando nesse sentido de ter um pouco mais dessa autossuficiência, já que a gente tem tudo aqui no nosso país, né? Então, isso é fantástico do ponto de vista de segurança para o agricultor, de segurança para a própria agroindústria, né? A gente não está tão sujeito, não diretamente, mas indiretamente, porque se uma safra não é boa, a indústria ela vai ter que estar muito bem posicionada, muito bem preparada para poder receber esse produto de uma safra não boa, custos maiores, talvez, menor oferta, enfim. Então, é um problema. Eu lembro muito no nosso setor, eu acho que o Brasil está aí, pelo menos no nosso setor do alho, há uns 5, 6 anos de excelentes safras, com produtividades alavancando, calibres bem maiores do produto. A gente teve, até agora aqui na Fazenda São Gonçalo, né? Eu acredito que o Silvio conheça, que fica ali na região de Pereiro, eles estão fazendo um teste em alguns hectares de plantação do alho nobre, né? Que é a variedade aqui do Brasil. E tem sido um sucesso. A gente teve a oportunidade de conversar com o pessoal da Embrapa e, aparentemente, esse produto, que é a mesma semente que é plantada no Centro-Oeste, Minas, Goiás, quando foi plantada aqui na proximidade do Ceará com o Rio Grande do Norte, teve uma qualidade ainda superior, né? Teve um rendimento maior, uma concentração de alicina que foi muito apreciado. E isso você não tinha antigamente, né? 20, 30 anos atrás. O Ceará e o Piauí até chegaram a ter a cultura do alho, né? Mas
o produto não ficava comercialmente falando, ele não ficava ok para o mercado, né? Os bulbos, as cabeças de aves não ficavam grandes, não tinha tanta qualidade, então se perdeu a cultura e hoje, com a tecnologia, a gente vê isso voltando. Eu tive conversando com o André Siqueira recentemente, ele falou de uma movimentação que está tendo, não sei se o Silvio, acredito que o Silvio já tenha conhecimento disso, na Coreia do Sul. E o que é que a gente achou super interessante, porque o que eles estão fazendo? Ao invés de, quando fazem a instalação de placas solares, né? E aí vem o Ceará com um potencial gigantesco aí dos próximos anos, com diversos contratos assinados, onde a gente vai se tornar aí, não só o Ceará, mas todo o Nordeste, uma potência mundial de hidrogênio verde, energias renováveis, e o Ceará se destaca nisso, devido à estrutura portuária que tem, né? Do Porto do Pecém, e a gente estava vendo a movimentação na Coreia do Sul, onde eles estão colocando abaixo das placas solares, fazendo criação de gado, fazendo outras culturas ali, aproveitando aquela sombra, aproveitando a energia que está sendo gerada. Então, quando você analisa o cenário de, recentemente, o Ceará assinando aí o maior contrato de placas solares do mundo, né, com 8 mil hectares, salvo engano, de placas solares, que estão sendo colocadas para abastecer aí essa demanda que o hidrogênio verde vai exigir. Então, a nossa visão os desafios são grandes, mas as oportunidades também são grandes, né? Então, todo esse aspecto tem que ser lotado, tem que ser observado, e eu vejo com bons olhos no futuro, sabe? Eu vejo com muito bons olhos. A gente tem um pensamento bastante positivo para o Brasil, mas principalmente também para o Nordeste, não só na questão da energia, mas a questão do agro, que vem realmente surpreendendo e cada vez mais forte, plantando e colhendo culturas que antes talvez não fosse possível aqui para nós. O governo, uma prefeitura e as federações, é uma coisa que eu sempre que tenho a oportunidade de falar, eu menciono isso, porque eu não sei se em outros estados você consegue encontrar uma sintonia tão positiva, né? Onde todos esses entes, todos esses órgãos estão olhando, estão se comunicando entre si, estão olhando para o Ceará e para o povo cearense com outros olhos. Então, acho que a gente tem tudo para ser bem positivo para o ano que vem, pensar sempre na sustentabilidade, no ESG, né? Em mostrar para o mundo essa procedência dos nossos alimentos, de como é que a gente planta, o nosso diferencial, que eu acho que nenhum país do mundo hoje tem a qualidade e principalmente a terra fértil, culturas que são sempre produzidas com a melhor das intenções, pensando no meio ambiente, pensando nessa agregação de valor que vem com todas essas políticas. Ok. E aí a gente acabou de falar agora dos desafios, né? Então, vamos falar também quais são as principais tendências para o agro em 2023. Com relação à tendência que a gente vê, trabalhando por partes, né? O agronegócio, na agricultura, pecuária, aquicultura e até na economia do mar, né? Na pesca, a gente pode falar um pouco. Na agricultura, eu vejo um potencial grande aí, sem falar nas commodities, soja, milho, algodão. A gente tem já existe aí uma demanda grande, né? Como foi falado, já existe aí uma necessidade interna e externa dessas culturas, e que a gente vê que existe também um trabalho forte de expansão da agricultura. Aí eu vou falar também da questão da agricultura irrigada, isso é muito, muito importante. Quanto mais a gente aumentar a nossa agricultura irrigada, menor a gente vai ter expansão de áreas, porque a gente vai ter mais produtividade, né? A gente vai ter mais produtividade por área. Então, a agricultura irrigada ela potencializa isso e ela economiza terra, né? Então, a gente
Esse é um trabalho, a agricultura irrigada tem crescido muito no Brasil como um todo. Então, é uma tendência a agricultura irrigada crescer cada vez mais no Brasil. A gente tem um potencial muito grande para expansão. O Brasil tem um potencial para, e algumas estatísticas, aí, desde a Agência Nacional de Águas até do Ministério da Agricultura, a gente envolve aí por volta de uns 60 milhões de hectares irrigados. Hoje a gente deve irrigar por volta de uns 9 a 10 milhões. Então, a gente tem um potencial muito grande ainda para crescer, né, na agricultura irrigada. Isso combinando água, terra, clima, a gente tem uma possibilidade, e energia, a gente tem um potencial grande para crescer, e a gente, aumentando a agricultura irrigada, a gente vai aumentar a nossa produtividade. Voltando para a questão da fruticultura, sair um pouco da agricultura e das commodities na fruticultura, principalmente no Nordeste brasileiro, eu acho que é uma característica boa aqui do Nordeste brasileiro, é a produção de frutas e de hortaliças de excelente qualidade, que a gente tem clima favorável. Aí a gente tem culturas novas chegando, como o Isaac falou, o alho é uma das culturas que a gente tem um potencial grande para crescer. O cacau está disseminando aí para vários outros estados, né? A gente tem um potencial muito grande para a produção de cacau consorciado com culturas como coco, banana, açaí. A gente tem potencial grande também para crescer os berries. Os berries, quando eu falo, é blueberry, strawberry, blackberry, essas culturas todas que têm um crescimento e uma demanda grande em países, principalmente Europa e Estados Unidos, e o Brasil e o Nordeste brasileiro tem um potencial grande para crescer em berries. O Peru, o Chile, eles fizeram um trabalho muito forte de expansão. O Peru não produzia nada de blueberry até há 10 anos atrás, nada, zero. 10 anos para cá, ele começou a produzir, foi estimulado a produção de blueberry, e ano passado ele exportou 1 bilhão e 200 milhões de dólares só de blueberry, só do blue, só do mistilho. Então, ele tem a gente vê que é um mercado fabuloso, e a gente tem potencial para produzir em menos tempo até do que o Peru, que a gente tem um clima melhor, um clima favorável, e tem uma logística também muito boa para mandar para a Europa e Estados Unidos, costa leste, né? O Peru manda muito para a costa oeste. Então, a gente tem os mercados aí interessantes para crescer. No avocado Hass, a gente produz muito abacate, mas o avocado Hass, que é muito demandado pelos Estados Unidos, pelo México e tudo, a gente tem potencial para crescer no avocado, produzir, e o avocado seria uma cultura muito exportadora, né? Praticamente exportadora. E outras culturas aí, a cerola orgânica agora está crescendo muito, a demanda por vitamina C, o pós-Covid, né? Como o Isaac falou, pós-pandemia, a gente teve uma demanda muito grande por alimentos saudáveis, e aí a vitamina C foi fundamental, e aí tem a acerola, você extrai no verde, produz a vitamina C e exporta. Então, diversas culturas aí que a gente tem potencial para produzir na agricultura. Na pecuária, aí vem o leite, a gente tem crescendo muito na produção de leite, crescendo muito na produção de aves, né? Aqui no Nordeste brasileiro, principalmente no estado do Ceará, a gente tem crescido muito em aves e ovos. Na avicultura é um trabalho interessantíssimo. No mel, né? A produção de mel sempre crescendo, mel do Ceará é mel orgânico, e isso tem atraído bastante investidor para cá, pensando em exportação, nessa característica de produção de mel orgânico. As ações envolvendo, como o Isaac falou, de ESG e crédito de carbono, e aí a gente tem aí a questão da integração lavoura, pecuária e floresta, fazendo todo esse trabalho de uma agricultura sustentável. Temos na aquicultura, produção de camarão. Ceará é exemplo na produção de camarão, aí na aquicultura, e é uma
uma produção aí muito boa, que envolveu muita tecnologia nos últimos anos, muito envolvimento aí de pesquisa, e hoje a gente produz um camarão de excelente qualidade e com sustentabilidade, e o mercado sempre crescendo aí para a produção de camarão. Aí vem a questão da produção de tilápia também e a produção de garopa. Recentemente fizemos um trabalho lá na SEDET, onde a gente produziu garopa em cativeiro, e isso é um mercado fabuloso, né? Aí na pesca, eu falei aqui cultura, mas na pesca aí a gente tem pesca do atum, que está sempre crescendo aqui no estado, a da lagosta, cada vez mais sustentável e crescendo, o valor agregado, né? E os peixes vermelhos em geral. Então, tudo isso eu vejo como são oportunidades, são coisas boas aí que o Nordeste e o Brasil como um todo tem que aproveitar esses produtos. Isso eu falei, todas essas atividades no campo, mas aí a gente tem que trabalhar também a indústria. A agroindústria é fundamental nesse processo, agregando valor, desenvolvendo produtos novos, né, produtos de boa qualidade. Aí a gente vê, por exemplo, a gente vai fazer tem a castanha, tem o caju, mas aí a gente pode agregar valor com leite de castanha, né, um produto vegano, um produto... isso é agregação de valor. Os produtos congelados, né, as frutas, a gente fazer esse trabalho de frutas congeladas, né, e isso é muito, vamos dizer assim, interessante em outros países e é demandado, então é uma atividade exportadora. E toda a agroindústria tem que acompanhar essas tendências, aí por isso é importante também participar de ações internacionais, envolvendo feiras, envolvendo missões técnicas, entendendo o que é que o mundo está demandando, o que é que tem de novas tecnologias e a gente trazer para cá e fazer esse trabalho. Então, eu acho que são essas as oportunidades aí para a gente crescer no agro. Bom, sensacional aí a fala do Silvio. O que a gente viu esse ano, eu participei de algumas, o sindicato foi para algumas missões internacionais também, a gente esteve na Europa, na Cial Paris, teve uma feira em Miami. A gente vê o que eu acho que nos últimos anos já vem sendo de conhecimento de todo mundo, né? Certificações, você mostrar para o seu consumidor toda a sua cadeia de produção, que vem lá aqui falando de tendências que eu acho que para a agroindústria, né, vão ser aí, vão direcionar a agroindústria. Então, essas certificações de qualidade, você entregar essa informação da procedência do seu produto, de como ele foi produzido, da naturalidade, da inovação, eu acho que isso aí já vem assim de um... Eu lembro que a gente foi para a Cial Paris em 2018 e fomos agora em 2022, né? A maior feira de alimentos e bebidas do mundo. Então, eu senti que algumas coisas eles continuam batendo forte nessa tecla, né? Essa tecla da sustentabilidade, do ESG e da certificação e da procedência. O que a gente viu também que chamou a atenção foi produtos congelados. Tinha muita indústria, muitas empresas com produtos congelados, né? Novas técnicas de congelamento em que conseguem manter mais a qualidade do produto ali após congelado. Então, a gente viu bastante isso. Eu acho que se baseia muito nesses princípios que vão ditar as oportunidades aí para os próximos anos. Quando o Silvio mencionou do Peru, por exemplo, eu acho que o Peru realmente deve servir como um espelho aí para o Brasil, como um exemplo para o Brasil, né? Não só do blueberry, você pega o alho, mais uma vez puxando aqui para o setor que eu tenho um pouco mais de conhecimento, né? Que é o setor que eu trabalho na agroindústria de beneficiamento do alho brasileiro. O Peru, hoje em dia, é um dos top 10, acreditar em top 7 de exportadores de alho, né? E o alho deles é muito bom, eles plantam em regiões altas, e essas regiões altas dão características de nobreza para o produto, né? De produtos de coloração diferente, mais saudáveis, mais cheirosos.
E quando você vê o Peru se destacando assim, com alho, com blueberry, com outras culturas, você pensa no potencial realmente do Brasil, né? O Peru, a área que eles têm para poder plantar e para poder escalonar essa participação deles no mercado internacional é muito pequena. E quando você vê o tamanho do Brasil, nós temos ali na região do centro-oeste do Goiás áreas elevadas e planas, assim, muita área, né, para crescer. Então, isso motiva demais a gente para mostrar que o Brasil realmente está indo no caminho certo, vem trilhando esse caminho nos últimos anos. É muito importante essa visão do governo e da população, acredito, da sociedade como um todo, de todos os órgãos, da importância da indústria. É sabido que o Brasil passou aí nas últimas décadas por um processo de perda de industrialização, né? Então, isso é negativo de vários fatores, né? A indústria ela emprega muito, ela gera muito, gera muito imposto, gera renda, traz inovação, valor agregado. Quando o Silvio falou aí da acerola, tem uma indústria, né, que é a Itaueira, que é conhecida, acredito, por todo mundo do Brasil, do melão rei, pimentão rei. Eles já estão, né, nessa movimentação de exportação da vitamina C, transformando ela em pó. Estão fazendo isso também com a fibra do caju, estão exportando bastante fibra de caju. Então, eu acho que a gente tem que seguir nesse norte, né? de valorizar a indústria, entender a importância dela, de continuar valorizando e incentivando os produtores, principalmente os produtores familiares, que são aquelas pessoas que quando somadas, vão formar a maioria, vão empregar, vão gerar renda. Então, essa visão que a gente tem sentido nos últimos anos é fantástica. E aí, como o Silvio falou, você pega diversos setores, né? Você pega a fruta como um todo, a fruta in natura, a fruta processada, a parte dos pescados, onde o Ceará se destaca, com camarão, a pecuária, o leite, né? Com grandes empresas cearenses se destacando no cenário nacional e internacional. Então, eu particularmente sou um grande admirador e entusiasta do Ceará como um todo. Eu acho que a gente tem aqui um potencial muito grande de ser um dos maiores PIBs do Brasil, tranquilamente, dos maiores estados do Brasil, porque nós, hoje, com a tecnologia, né, temos aí opções, além de apesar do nosso clima semiárido, nós temos, como eu mencionei antes, e é um sentimento meu já de muito tempo, mas não só meu, de quem a gente conversa, que é uma conexão muito positiva e saudável entre todos os setores, entre o governo, entre a indústria, entre os órgãos federais, o sistema S como um todo. E, principalmente, o que eu vejo é o povo cearense. É um povo muito trabalhador, inovador, inteligente, né? As melhores faculdades do Brasil, o Ceará se destaca. Grandes empresas do Nordeste, o Ceará se destaca. E eu acho que com o hidrogênio verde e com o mundo olhando para o Brasil como vem olhando agora, e com a nossa posição estratégica, nossa localização estratégica, como o Silvio mencionou, a nossa proximidade com a Europa, com os Estados Unidos, com a África, e principalmente o relacionamento que o Brasil tem de neutralidade, de conversar com todo mundo, de ser o país da paz, né, o país dos alimentos, o país que tem essa força de fornecer alimentação, alimentar bilhões de pessoas no mundo. Então, a gente vê isso com grandes olhos. Eu acho que o trabalho ele deve continuar sendo feito, a gente deve continuar a incentivar os pequenos industriais. Eu sempre falo do nosso exemplo, né? da nossa indústria familiar, do quanto que isso foi positivo quando a gente se associou ao sindicato, se associou à FIEC, a importância e o impacto que isso teve. De 4 a 5 anos, quando a gente se filiou para cá, a nossa empresa
eu diria, foi um divisor de águas, porque nós passamos a observar o mercado internacional, a reconhecer a qualidade, a ter noção do que a gente precisa para agregar valor aos nossos produtos. Isso envolve certificação, isso envolve associativismo, isso envolve políticas ESG, e tudo isso você consegue encontrar dentro do Sistema S, na SEDET, nos órgãos de governo, na CNI. Então, eu acho que isso tem que ser estimulado. Pouca gente conhece a força que esses órgãos, essas entidades do Ceará têm para poder apoiar os pequenos e os microempreendedores, que quando você soma, é a grande maioria no Brasil, né? Não são os grandes, não são os médios, mas sim os pequenos, os micros, os empreendedores familiares. Então, eu acho que a gente tem que continuar com essa visão, dando apoio para a sociedade como um todo, né? Para todos os empresários, obviamente, sem distinguir por tamanho, mas tendo em mente que a gente consegue ter um impacto muito forte nessas empresas que ainda estão em um nível de experiência um pouco menor, né? Então, a gente fica bem entusiasmado aí para 2023. E na opinião dos senhores, depois de tudo que foi discutido aqui, se a gente fosse colocar na balança, né, fosse pesar os desafios e as oportunidades, na opinião dos senhores, a gente vai ter um cenário otimista para o agro em 2023 ou a gente tem que ficar o agro ele vai ficar um pouco mais cauteloso? Na opinião de vocês, otimismo ou cautela para 2023? Eu diria otimismo. Eu vejo quando a grande dificuldade que a gente passou aí nos últimos anos não foi só questão da produtividade, também foi mercado. Hoje a gente vê que a gente tem um mercado muito interessante lá fora, vendo como agroexportador, vendo também a demanda maior por alimentos, vendo. Então eu vejo que a gente tem, eu penso em otimismo, novas técnicas de produção, tecnologias envolvidas, a gente está com um projeto aqui interessante sobre a questão do cultivo protegido, cultivo em ambiente protegido, isso ajuda a melhores produtos de melhor qualidade, maior economia de água, de fertilizante, maior geração de emprego. Então, a gente tem novas tecnologias chegando, e isso abre aí um leque de oportunidades, né? Não só no campo, não só por causa do campo, que está desenvolvendo muita tecnologia, mas também pela agroindústria, que está se modernizando e está desenvolvendo novos produtos. Isso tudo baseado no agro. Então, eu acho que o agro é um nome, assim, a bola da vez, é um nome importante aí para investimentos. Quando você traz investimentos, logicamente, você tem energia, tem tecnologia da informação, tem indústria em geral, mas tem o agronegócio. Então, saiu um pouco daquela incerteza do agro, investir no agro e correr muito risco, né? Então, eu vejo que tem aí um agro mais profissional e mais investidores interessados. Na secretaria, a gente tem recebido muita gente de fora, de outros países, querendo investir no agro, no Ceará e no setor do agronegócio. E aí eu penso que a gente é um cenário otimista, sim, e que 2023 vai ser um cenário bom para esse setor. Eu também compartilho desse pensamento do Silvio. Acredito que o cenário é otimista. Obviamente, a cautela ela faz parte de qualquer negócio, né? De qualquer investimento, empreendedorismo que você vai fazer. Mas como realmente tudo que a gente conversou hoje, eu acho que o Brasil está muito bem posicionado, todos os pontos de vista que a gente olhar, de tecnologia, de localização, cenário mundial, a confusão que está tendo lá em cima, e a gente pode se beneficiar disso. Então, eu acho que o cenário é muito otimista. Tem alguns setores que podem encontrar um pouco mais de dificuldade, mas isso varia muito também dependendo de toda a conjuntura internacional, né? Por exemplo, o setor da castanha, que
os preços de custo estão muito mais elevados do que o preço internacional, então essas indústrias estão tendo que se voltar muito ao mercado brasileiro, porque a grande vantagem que eu vejo é que hoje a indústria brasileira e o agronegócio brasileiro ele pode investir pensando nos dois lados, pensando no mercado interno, né? Nós temos uma economia muito forte, uma das maiores economias do mundo, hoje com a taxa de desemprego atingindo aí patamares baixos, né? Ainda não ideal, mas bons patamares, eu acredito. Um mercado consumidor que vem se mostrando forte, apesar da pandemia, a gente sentiu isso aí, teve esse teste muito grande da pandemia e o Brasil rapidamente se recuperou, o consumo interno está forte, então o que a gente tenta observar e orientar com o pouco que a gente sabe é de que esses dois canais, eles, falando pela indústria, né, esses dois canais eles se complementam, né? Então, 4 anos atrás, quando nós fomos para essa feira e vimos o potencial do alho brasileiro, por exemplo, então a gente voltou aqui para a nossa indústria e pensou, vamos acreditar que em 5, 10 anos o Brasil vai ser um grande produtor, vamos acreditar que a qualidade ela tem espaço nesse mercado, apesar de ser muito dominado pela China, que tem um preço mais baixo do que qualquer preço de custo em qualquer país. Então, a gente acreditou nisso, obviamente estudou o mercado, né? Não entramos sem estudar o mercado, mas o que a gente viu 4, 5 anos atrás veio acontecendo e nós largamos à frente, né? Fizemos certificações nacionais, certificações internacionais, adaptamos nossa fábrica, desenvolvemos nosso produto. Então, acho que quando você faz isso, você consegue... E hoje, depois de 4, 5 anos, nós estamos exportando e vendendo no varejo americano via Amazon, né? Então, obviamente, é um projeto que está bem iniciando, a qualidade ela é reconhecida lá fora, né? Mas você vê que não é uma coisa da noite para o dia, e mesmo que a gente não tivesse obtido sucesso nessa pequena jornada internacional que a gente está tentando trilhar agora, teria sido muito positivo, porque todas as certificações, premiação ambiental que vencemos, as políticas ESG, que é um investimento, né? Você muitas vezes não vê financeiramente o retorno desse investimento, mas hoje a gente consegue ver isso em forma de agregação de valor à nossa marca. Então, acho que a agroindústria ela tem que estar ciente disso, pensando em como agregar mais valor e está com as portas abertas para qualquer mercado, olhando os mercados internacionais, mas pensando em expandir também no mercado brasileiro, que é um mercado muito forte, e como o Silvio falou, tem gente do mundo inteiro olhando para cá com outros olhos, né, entendendo o potencial do Brasil. Então, para nós que já estamos aqui, que já temos, né, estamos fincados aqui, temos a nossa história aqui, temos também a obrigação de se preocupar em atender o mercado, em se posicionar aqui, para caso o mercado internacional em algum momento não esteja vantajoso, nós temos o mercado doméstico, o mercado brasileiro, para continuar expandindo e continuar incrementando a indústria. Da mesma forma, se o mercado doméstico, o mercado brasileiro não estiver bem, nós temos o mercado internacional. Então, é uma variação que você vê indústrias passando 2, 3 anos exportando muito, passa 2, 3 anos sem exportar, foca no mercado interno, depois o mercado já gira, volta a exportar novamente. É sempre pensando numa projeção de médio e longo prazo, que eu acho que é o que tem que ser pautado nos investimentos, e qualquer projeto que a gente pense para nossas vidas, pelo menos particularmente, é assim que eu procuro ver. Qualquer investimento, esforço que eu venha fazer hoje, eu espero o resultado em 5, 10 anos, e não em 1, 2 anos. Então, eu acho que tem tudo para o Brasil decolar no ano que vem, o Ceará e o Nordeste ainda mais, e a gente conseguir, somando força, melhorar a vida do povo cearense, gerar mais emprego, gerar mais renda e continuar sendo esse orgulho nacional e transformar o Brasil aí num grande supplier, num grande fornecedor a nível internacional de energia e alimentação. E agora, para encerrar, vamos às considerações finais dos nossos convidados. Eu gostaria de convidar o Silvio para fazer essas considerações e, em seguida, o Isaac. Tá bom?
Não, obrigado. É só agradecer o convite e falar também que eu acredito muito no setor do agronegócio brasileiro, né? Eu acho que a gente está no local certo, no setor certo, e no momento certo. Eu acho que o momento agora é muito bom para esse setor. Eu vejo com muito otimismo, vejo com bons olhos também assim do setor público está vendo o agro como um setor importante, dando voz às demandas do agro, entendendo a questão de que as tecnologias já existem e a gente pode ter um agro sustentável e um gerador de emprego muito forte. O agro é muito gerador de emprego, muito mais do que vários setores, e que a gente precisa ter qualidade desse emprego, né? Então, todo esse trabalho aí já tem sido feito, é moderno, nós estamos aí com tecnologias que estão sendo exportadas, as nossas tecnologias para outros países, e que a 2023 tem um potencial fabuloso para a gente crescer. Oportunidades lá fora, né? É uma situação favorável lá fora para a gente exportar, uma situação interna muito boa de novas tecnologias chegando e sendo desenvolvidas. Tem uma oportunidade também de energia chegando, energia nova, energia limpa, renovável. Isso ajuda bastante ao agro. Alguns gargalos que a gente vai encontrar, mas que estão sendo superados aos poucos, e que, com organização e com políticas públicas aí voltadas para esse setor, a gente tem tudo para crescer mais ainda do que crescemos nos últimos anos, né? Então é isso. O estado do Ceará também, só falando um pouco, ele está bastante atenado aí com as tendências mundiais, né? Desenvolvendo aí um agro bem moderno aqui no estado, de todos os setores, né? Da fruticultura, na avicultura, no leite, no setor da aquicultura. A gente tem desenvolvido aí um agro moderno e que potencial muito grande para a atração de investimentos, né? Então, faltou também falar um pouco sobre a questão da gastronomia, do turismo rural. Isso motiva bastante o setor do agronegócio, né? É exemplo aí do que fez Portugal, que faz esse trabalho muito forte na gastronomia, como o Peru fez na gastronomia, dos produtos locais. Isso tem que ser promovido, né? Trabalho muito forte de promoção para atrair também turistas e atrair mais consumidores para a questão dos produtos locais, dos produtos de origem, dos produtos de indicação geográfica que motivam aí e promovem aquela região. Então, é mais ou menos isso. Agradecer mais uma vez, aí fico à disposição para novos momentos como esse. Obrigado. Kelly, eu queria lhe agradecer aí pela oportunidade de conversar um pouco, aprender com vocês, aprender com o Silvio, que é uma pessoa extremamente competente, vem à frente aí de vários projetos na SEDET e, como ele mencionou, revolucionando aí o agro cearense junto da sua equipe do governo. Agradecer a Trends, né? A Trends Experience, ao Marcos, a Carlos, toda a equipe da VSM, pela atitude de vocês em estar sempre promovendo debates aí de interesse, eu acho que de interesse, obviamente, de quem está envolvido nesses setores, mas que traz muito conhecimento e um panorama do nosso estado e um panorama nacional que é muito importante para que a gente tenha conhecimento. O que eu tenho visto
nesse primeiro ano como presidente do Sindalimentos, e venho me aproximando já do Sistema S como um todo desde 2017, quando nos associamos, sempre reforçando essa tese desse clima extremamente favorável, esse clima de união que a gente encontra, independente de política, independente de interesses que não sejam o interesse do desenvolvimento, né? A gente vê muito isso na indústria, na federação, o tempo todo tendo reuniões com o governo, com prefeituras, com secretarias, as portas dos canais sempre abertos para essa comunicação, um bate-papo sempre direto e sempre costurado em cima dos interesses, né, dos interesses do Ceará como um todo, do desenvolvimento do nosso estado. Então, eu sempre reforço essa tecla, né? Aos industriais que estão assistindo, fica o convite para se associar à Federação das Indústrias, procurar os seus sindicatos, se não for da alimentação, tem mais de 30 sindicatos dentro da Federação das Indústrias, lá você vai conseguir encontrar todo esse apoio. E agradecer ao Silvio, que sempre que nos encontramos foi muito solícito, sempre manteve as portas abertas para receber o nosso setor. Eu espero que a gente possa se encontrar muito mais vezes aí nos próximos anos, sempre desenvolvendo essas pautas de colocar o Ceará aí onde ele merece estar, o Brasil onde ele merece estar. Acho que esse é o ponto. A gente tem tudo, tem todo o potencial, tem um povo inteligente, trabalhador, tem terra, e tem aí um Brasil que é riquíssimo por conta própria, né? Então, depende de nós para que a gente mude a realidade do nosso país. E eu fico à disposição, sempre que precisar aí, a gente está às ordens. Muito obrigado, um forte abraço a todos. Obrigado, Isaac, pelas palavras. Viu? Obrigado e obrigado, abraço, Cléber, também. Obrigado, foi ótimo. Chegamos ao final de mais um Cenários. Agradecemos a participação aqui do Silvio e do Isaac e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. Próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Davi! Já fez o dever de casa, menino? Ô, Davi! Já tomou banho? Davi! Já almoçou pra estar comendo bolo? Você vive lembrando seu filho. Agora foi a gente que veio lembrar você. Leve seu filho em um dos nossos postos de saúde com documento de identificação, a carteira de vacinação e fique atento à data das próximas vacinas. Prefeitura de Fortaleza. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.